Bom dia para todos os meus amigos na internet, especialmente do Facebook. Hoje é dia 30 de junho, sábado, e geralmente estou fazendo esse programa católico gravado e estou subindo ele no YouTube. Mas hoje, pelo tema que resolvi falar, resolvi fazer também essa transmissão pelo Facebook e depois eu coloco no YouTube. Porque nós tivemos essa semana, no dia de ontem, dia 29 de junho, o dia da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, a Santa Missa da Solenidade, com a bênção dos palhos, dos novos arcebispos que o Papa então aprovou, né? E palhos esses que serão entregues então para os novos arcebispos que irão tomar posse das suas sedes arquiepiscopal, e irão então receber esses palhos pelo núncio apostólico da sua respectiva nação. O núncio apostólico é aquele que é o representante direto do Papa em cada nação. Ou seja, no Brasil nós temos um núncio apostólico, é um diplomata, é um clérigo, é um padre, um bispo, devidamente ordenado, mas que assume essa função diplomática também de representação do chefe de Estado, que é o Santo Padre, no país onde ele está. Então, ontem foi esse dia, né, essa solenidade. E sempre se ouve alguns comentários, muitas vezes a gente vai dando umas olhadas por aí nos sites e no YouTube também. Algumas pessoas que não são muito bem católicas, digamos assim, acabam falando algumas bobagens a respeito do Papa, voltando àqueles velhos lugares comuns que a gente chama de coisas idiotas a respeito do Santo Padre, a respeito dos bispos, a respeito dos cardeais, a respeito da liturgia da igreja, enfim. Sempre se aproveita algum fato, algum rito especial que esteja chamando a atenção do povo para Roma, para o Vaticano, para algumas pessoas, para que elas possam emitir novamente esses juízos, novamente falando essas bobagens. Pois bem, é importante para o católico, eu acredito que é importante sempre lembrar quem é o Papa. Quem é o Papa? O Papa é o sucessor do apóstolo Pedro, diretamente. Quem é Pedro? Pedro, ou São Pedro, é aquele que, escolhido por Deus, na pessoa divina de Jesus Cristo, foi chamado para ser aquele que está à frente do rebanho de Deus. Então, Pedro foi o que nós chamamos o primeiro Papa, por ser ele o que está à frente, o primeiro da fila diante do mundo inteiro, diante do mundo inteiro. Ou seja, o Papa, o São Pedro é este, é o chefe, vamos dizer, o chefe entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra chefe, mas é o chefe da Igreja Católica no mundo inteiro, chefe dessa igreja visível que nós vemos no mundo. E o Papa é Pedro, porque é o sucessor direto de Pedro. Por que direto? Porque Pedro é apóstolo, e Pedro, como apóstolo, tem uma sucessão, ou seja, teve pessoas que sucederam ele diretamente, bispos legitimamente ordenados pelos apóstolos, que depois ordenaram outros bispos, e ordenaram outros e outros e outros, chegando na linha ininterrupta que chegou até o Papa atual.
Então, todos os bispos legitimamente ordenados na Igreja Católica são sucessores legítimos dos apóstolos, especialmente aquele bispo de Roma que foi eleito para ocupar a cadeira de Pedro, chefe da Igreja Católica no mundo inteiro, diante do mundo. Bem, esse é o Papa. E aqui os católicos precisam observar uma coisa que é importante. A Igreja Católica tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia que a preserva do mundanismo. Sim, a hierarquia preserva a Igreja Católica do mundanismo. Ou seja, nós temos o Papa, nós temos os cardeais, que são bispos também, alguns padres, nem sempre o cardeal precisa ser um bispo, pode ser também um padre, ou até um leigo, num caso assim, mais raro, mas também poderia ser. E abaixo na hierarquia os bispos que não são não são inferiores em importância aos cardeais e também não são inferiores em importância ao Papa. É uma hierarquia simplesmente que representa uma cadeia de disciplina dentro da igreja. Disciplina. Mas todos têm o mesmo objetivo. Todos têm a mesma, vamos dizer assim, função dentro da igreja. Papa, cardeais, bispos e sacerdotes. Diáconos junto com os sacerdotes. Então todos têm a mesma funcionalidade dentro da igreja. Agora o importante é lembrar que existe uma obediência que se faz. Quem assistiu à missa de ontem, direto do Vaticano, a missa da solenidade, observou que logo no início da missa, se não me engano, os cardeais, os futuros arcebispos, né, queriam receber os palhos, tiveram que fazer um juramento diante do Papa. Por quê? Porque existe essa hierarquia. Os arcebispos, eles prometem obediência ao Santo Padre, prometem obediência ao Papa e ao seu legítimo sucessor. Então existe uma hierarquia, e é isso que eu estava dizendo antes. Esta hierarquia, esta disciplina dentro da igreja é a que a preserva do mundanismo, que faz com que não se vire, a Igreja Católica não vire um caos, não vire uma anarquia, ou seja, que não vire um grupinho qualquer em que se qualquer pessoa, qualquer padre, qualquer bispo possa fazer o que der na telha. Nós não estamos num lugarzinho que eu criei, estamos numa igreja, então eu tenho que fazer aquilo que já está ordenado para ser feito. Não estou na igreja para inventar novidades. Então o padre, o bispo, o Papa também observa isso, observa esta disciplina, essa hierarquia. Sim, o Papa também observa essa disciplina. Ele, apesar de ser o chefe da Igreja Católica, ele também observa toda esta tradição da Igreja, essas leis, tanto que vieram tanto pela tradição como vieram diretamente da revelação divina. Então, é importante o católico observar isso também, né? E o católico diante do Papa, então, como fica a nossa relação? Bom, como católico, eu tenho a dizer que a nossa obediência ao Papa, ela deve ser não como alguns pietistas, né, dizem, uma obediência cega. Não, isso deve ser uma obediência amorosa. Uma obediência amorosa, uma obediência de caridade para com o Santo Padre. Por quê? Porque o Santo Padre, o Papa, ele é um ser humano e que busca a santidade em sua vida, assim como eu e como você, como todos devem buscar. E ele então está sujeito a falhas também. Está sujeito a muitas vezes
fazer algum julgamento naquele momento que não seja tão adequado. Então, pode-se criticar o Papa? O católico pode criticar o Papa? Olha, em teoria pode, mas por amor ao Santo Padre, seria bom que não o fizesse publicamente, para não correr o risco de faltar com a caridade. Ele pode sim ter críticas. Eu, pessoalmente, tenho reservas quanto ao Papa Francisco, por exemplo, que é o Papa que é o bispo que hoje está sentado na cadeira de São Pedro e que é o Papa legítimo da Igreja Católica. Eu tenho reservas quanto ao que ele fala, às vezes quanto ao que ele faz, quanto aos seus costumes, seus gestos, mas ele deixou de ser Papa para mim de maneira alguma. Ele é Pedro. Ele é o vigário de Cristo na Terra. E eu não vou deixar de dizer que ele é Papa só porque tem algumas reservas, como alguns comentários, muitas vezes algumas críticas contra o que ele fala, contra o que ele faz, etc. O importante é que o católico mantém este amor ao Papa. Amamos o Papa por ser Papa. Não amamos o Papa por ser Francisco, por ser Bento, por ser José, por ser João, por ser, sei lá, qualquer outro nome. Amamos o Papa por ser Papa, por ser vigário de Cristo, por ser o guia espiritual, o chefe espiritual dos católicos do mundo inteiro. Então, por mais que ele queira, a pessoa que está lá, por mais que ele queira fazer alguma coisa, inovar alguma coisa, porque acredita que seja importante, ele vai ter que continuar a longuíssima tradição da Igreja de se manter como Papa. E ele vai manter a obediência, porque ele também precisa manter uma obediência a tudo aquilo que a Igreja já trouxe durante muito tempo e que não é bobagem, e que é fruto da tradição, é fruto dos longuíssimos anos que a Igreja vive de meditação, de reflexão, de estudo da revelação e da palavra de Jesus Cristo. Então é importante o católico se colocar nessa posição diante do Papa. Eu sei que muitos amigos meus, que de maneira muito sincera, muito honesta, têm argumentos, ou querem colocar argumentos bastante substanciosos, para criticar o Papa. E isso eu não digo que seja uma coisa desonesta, mas acredito que, como católico, os católicos gerais, no modo geral, eles precisam, em primeiro lugar, colocar o amor acima de tudo. O amor e a caridade. Aqueles que, porventura, possuem, por força do seu esforço próprio, um estudo maior sobre algumas coisas, algumas leis, algumas tradições, e querem expor a sua crítica publicamente, não são proibidos de fazê-lo, mas desde que façam respeitosamente. E depois observar aquele conselho evangélico de nunca causar escândalo, nunca causar escândalo, porque aquele outro católico que tenha o mesmo acesso que eu à internet, ele não pode enxergar, ouvir você falando palavras grosseiras e fortes demais ao Santo Padre, porque não vai entender o que você quer dizer. E vai fazer um pré-julgamento e vai pecar, e isso vai ser um escândalo para ele. E quem vai ser o causador do escândalo vai ser você. Então é importante sempre observar isso. Eu acredito que o católico, diante do Papa, precisa manter essa posição de amor e de caridade. Nunca negando, é claro, a inteligência, como falei antes. Nunca negando, é claro, a opinião própria. Mas manter essa discrição. Por fim, não queria muito entrar nesse assunto, mas vamos falar. Queria terminar este programa de hoje falando sobre os cardeais.
né? Os cardeais, teve também um consistório. Essa semana o consistório é aquela celebração em que o Papa ele então impõe o chapéu cardinalício naqueles que ele escolheu para serem os novos cardeais. O que são os cardeais? Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, deu uma entrevista muito boa para a Rádio Vaticano, que está no YouTube também, no canal do Vatican News, em português, falando sobre isso. Os cardeais são como uma espécie de senado. São aqueles os conselheiros do Papa. Tanto que o Papa sempre está pedindo para eles ajuda, colocando eles como se fossem ministros, né, de ministérios. Mas na verdade na Igreja Católica, lá no Vaticano, chamam-se as conferências, chamam-se as congregações. Isso tem a congregação para o clero, congregação para o culto divino, congregação para a interpretação da Sagrada Escritura, e cada um delas tem um cardeal, que é o diretor, que é o secretário, né, quer dizer, aquela pessoa, o chefe daquele setor. Então o cardeal é isso, ele é um grupo de pessoas que estão mais próximas ao Papa e que então lhe servem de apoio, de conselho. O Papa sempre está recorrendo a eles em conjunto ou para alguns deles, dependendo do caso, né? O Papa é que decide como quer consultá-los. E esses cardeais, eles são ordenados? Não, eles não são ordenados, né? O cardeal, ele é um bispo ou é um padre, ou, como falei, em casos raros é um leigo também, né? Que também pode ser. O Código de Direito Canônico também prevê isso, né? Que um leigo, por vontade do Papa, pela dignidade da pessoa, do trabalho que exerce, etc., pode também vir a ser nomeado cardeal. E os cardeais geralmente recebem, além, né, além do trabalho que fazem, sempre uma sede distinta, às vezes de uma igreja que já não existe mais, um bispado que já não existe mais, né, mas que de tradição sempre foi um lugar, uma diocese pertencente à Igreja Católica, né? Então ele é nomeado um bispo de tal lugar, mesmo que essa diocese não exista mais, mas para que ele fique sempre, porque o Código de Direito Canônico não admite, por exemplo, que um cardeal ele fique avulso, né? Digamos, cardeal fulano foi ser presidente da Congregação para a Doutrina da Fé. Ele não está pertencendo à Diocese de Roma, porque a Diocese de Roma já tem seu bispo e seus vigários episcopais. Então esse presidente da Congregação para a Doutrina da Fé, ele precisa estar incardinado em alguma diocese, estar presidindo alguma diocese, ou sendo vigário episcopal em alguma diocese. Então ele sempre é nomeado por uma diocese, mesmo que ela não exista mais, mas que já existiu no passado. Então esses cardeais são essas figuras, essas pessoas, né, que fazem parte do corpo também diplomático da igreja, né, aconselham o Papa, ajudam o Papa, tanto em assuntos espirituais como também no assunto de Estado, né, porque não esqueçamos que o Papa ele é um chefe de Estado, né, o Vaticano é uma monarquia, o Papa ele é rei do Vaticano, né, então existem também todas essas questões relacionadas à política, né, do Estado do Vaticano, que os cardeais também ajudam a aconselhar o Santo Padre. O católico ele precisa estar meio que por dentro também dessas coisas, né? Ele precisa sempre estar observando, olhando, sabendo que existe isso na igreja, para que se evite esses comentários bobos que eu falei antes, que ouvimos, que lemos
na internet. Comentários como, por exemplo, dizendo que o Santo Padre, o Papa Francisco, já escolheu o seu futuro sucessor. Isso realmente é de uma idiotice muito grande, porque não tem como o Papa Francisco escolher o seu sucessor já agora para ser o futuro Papa, num possível, conclave que possa acontecer mais tarde. Ele apenas escolhe cardeais. É claro que sempre existe aquela ideia, o Papa sabe que esses cardeais que ele escolheu, a maioria deles, serão possíveis elegíveis, possíveis elegíveis num futuro conclave. Ele sabe disso. Mas que ele já escolheu o seu sucessor, isso é bobagem, isso não tem como acontecer, né? Depois outras coisas, sempre voltando à mesma ideia. O Vaticano, toda aquela riqueza do Vaticano, por que o Papa não... Por que continua, sustentando essa riqueza, esses anéis de ouro, essas estátuas de ouro? Para começar, se tu encontrar muita coisa de ouro lá, você tem que ir lá. Você que está falando essa bobagem tem que ir lá no Vaticano e apontar, catalogar o que é de ouro que você vai encontrar lá. Sabe aquela frase que se diz, nem tudo que reluz é ouro. Pois bem, é isso mesmo. Nem tudo que é dourado, que é amarelo, que reluz na TV é ouro. Isso parece idiotice ter que ficar repetindo, mas para alguns é. Porque a cruz processional é dourada, não significa que ela é de ouro, meu amigo. Porque a cruz peitoral do cardeal é de ouro, é dourada, não significa que é de ouro maciço. Porque o anel, ele está reluzindo, é amarelinho, não significa que é de ouro. Se você encontrar, repito, vai no Vaticano e dá uma olhada geral e faz um catálogo do que você encontrar lá de ouro. Então você pode daí pensar talvez em falar uma bobagem dessa. O Vaticano, tudo que está lá pertence ao Estado do Vaticano. O Papa Francisco pode vender? Não pode. Porque, para começar, muitas coisas que estão lá são obras de arte. Obras de arte, elas muitas vezes fazem já parte de um patrimônio histórico da humanidade. Por exemplo, vou vender a Pietà de Michelangelo. É claro que o Papa não pode vender a Pietà, e está lá no Vaticano. Como ele vai vender uma obra de Michelangelo? Não pode. Nem tem valor uma obra daquela. De tão rara e de tão preciosa que é. Vai vender a estátua de bronze de São Pedro? Não pode vender também. Porque não pertence a ele, ao Papa. Pertence à humanidade inteira. Quem é que iria comprar uma coisa dessas? Então é preciso ser bastante... Precisa pensar bastante antes de falar essas coisas, essas bobagens. Não digo que exista sempre alguma pessoa que tenha um pensamento um comportamento e um pensamento meio mesquinho, meio avarento dentro da igreja. Mas a maioria daqueles que estão lá, cardeais, bispos, padres, são pessoas que estão levando uma vida honesta, humilde, simples, buscando unicamente servir a Igreja de Cristo e caminhar rumo à santidade. Então o católico precisa observar isto, para que ame mais a sua igreja, com a sua hierarquia, papa, bispos, padres, enfim, e ame seus irmãos, os leigos, que fazem parte também dessa hierarquia. Bem, era isso que hoje eu queria conversar com vocês, nesse programa. Vamos ficando por aqui. Desejo um bom final de semana para todos e um grande abraço e até a próxima.